A Ciranda das Mulheres Sábias, Clarissa Píncola Estés. A pequena casa na floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora, respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos, eu espero. Viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer rabugento que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma sem dúvida merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre, só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, nesse refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui, sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre. Sua alma está a salvo. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem, o que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Está lembrada? A palavra paradoxo significa uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. E o que acontece com a Grande-Mère, a maior das mulheres, a Grande Madre, porque ela é uma sábia em preparação que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capacidades aparentemente ilógicas da psique profunda. Os atributos paradoxais do que é grande são principalmente ser sábia e, ao mesmo tempo, estar sempre à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e em detalhes como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado.
Se você sente interesse por essas contradições divinas, sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia, do qual a avó é uma representação simbólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher. Falar da imagem profunda da grande avó como um dos principais aspectos do arquétipo da mulher sábia não é falar de alguma idade cronológica ou de algum estágio na vida das mulheres. A grande perspicácia, a grande capacidade de premonição, a grande paz, expansividade, sensualidade, a grande criatividade, argúcia e coragem para o aprendizado. Ou seja, ser sábia não chega de repente, perfeitamente formada e se amolda como uma capa sobre os ombros de uma mulher de determinada idade. A grande clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande autoconhecimento que tem profundidade e amplitude, a expansão da aplicação refinada da sabedoria, tudo isso é sempre uma obra em andamento. Não importa quantos anos de vida a mulher tenha acumulado. Os fundamentos do que é grande, em oposição ao que é apenas comum, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde, muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos. O que se recolhe depois do desastre ou da sorte inesperada é isso que é moldado e então praticado pela mulher e seu espírito, coração, mente, corpo e alma, até que ela se torne não apenas competente em seu modo de ser, paradoxalmente sábio, mas também, muitas vezes, perfeita em seus modos de viver, enxergar e ser. Há muitos tipos de veneráveis grandes avós na mitologia e na realidade consensual. É verdade que ser literalmente avó de uma criancinha é como se apaixonar e que o nascimento de crianças pode provocar uma sensação de total enlevo numa pessoa mais velha. Além disso, o orgulho e o esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza toda especial. E existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó, que não se restringem à prole. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos da sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que ensinam, as que orientam alunos e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes, e as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. Na mitologia, porém, talvez seja onde isso fica mais nítido, que a grande avó, como representante do arquétipo maior da mulher sábia, tem uma tarefa crucial, que é intimidante, ousada, desafiadora e alegre. A tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, e nada além disso: viver a vida plenamente, não pela metade, não 3/4, não um dia abundância, no outro penúria, mas viver plenamente cada dia, não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com a sua própria capacidade predestinada de livre-arbítrio que dá a vida e não que entorpece a vida. E existe uma razão para esse impulso central. Uma das minhas avós, Vitória, tinha um cachorrinho com um defeito de oclusão que parecia a miniatura de um terrível cérbero, mas que era um doce de criatura. Minha avó também tinha um gatinho preto, que costumava atacar os rosários que ela mantinha pendurados em todas as maçanetas das portas na casa inteira, caso eu precise rezar por alguém com muita pressa. Ela conversava com o cachorro e o gato como se fossem gente. Os animais têm alma, você sabia? Ela costumava dizer.
Quando o cachorro de repente dava um salto com grande energia para acompanhar um novo cheiro no ar, o gato também começava de repente a correr pelo aposento. Da mesma forma, quando o gato saltava do alto do velho rádio de celuloide para o encosto da poltrona de vovó com seus paninhos de crochê e não parava de saltar de um lado para o outro, o cachorro percebia e começava a pular, todo sorridente. Quando isso acontecia, era inevitável que minha avó dissesse que precisávamos nos unir a eles. Ela agarrava minhas mãozinhas e nós saíamos pulando e saltitando no mesmo ritmo da dança do gato e do cachorro, já em andamento. Ela dizia: quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E todos os animais, nós incluídas, por meros momentos voltávamos a ser selvagens. Ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida como uma década, estou na minha 7ª década na Terra. E agora vejo com clareza que o trabalho de amor da grande avó também se desdobra no nível terreno, ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar, o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim, cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que se caracterizem nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte: sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha sábia que se materializa como que surgindo no nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão com uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando o seu caminho. Os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes. Mas com frequência nos mitos é a velha que tem algo de realmente bom a dar. Entretanto, não se deveria considerar que a heroína mais jovem, muitas vezes ingênua, apesar dos apuros e desafios que enfrenta nas lendas, seja uma página em branco.
Como as jovens na vida real, elas geralmente têm uma impressionante sabedoria própria. Às vezes, porém, é também dominada pelo medo de seguir o que sua alma sabe. Ou ainda, também pode estar no meio de um aprendizado de enorme importância que, de repente ou com o tempo, chegou a um impasse, como nos mitos gregos sobre rios de esquecimento, como Letes, ou rios envenenados como Estige, nos quais uma criatura viva de início não consegue ver um jeito de atravessar para voltar inteira à terra dos vivos. Em histórias, como uma da nossa família que chamamos simplesmente de O Colar, uma jovem é rejeitada pela aldeia por ser diferente. Em razão de uma importante herança que carrega, ela deveria ser capaz de desconsiderar todo aquele menosprezo para valorizar seu verdadeiro eu, enxergando a si mesma através dos olhos da avó. Mas enquanto não encontra uma velha sábia bastante assustadora, ela tem medo de acreditar que seja mais do que simplesmente humana. No mito de Psique e Eros, Psique não se dá conta do profundo erro que comete quando tenta ver o verdadeiro amor em vez de confiar nele. O resultado é seu belo amado Eros ser ferido e desaparecer. Ela precisa fazer uma viagem sombria aos infernos, onde conhece as 3 fiandeiras e tecelãs que lhe ensinam que a vida é curta e falam da necessidade de dar atenção ao que mais importa. Existem muitos outros temas em mitos e lendas nos quais a jovem não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre, mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte de sabedoria surja de modo bastante confiável e não somente nos mitos. Se você olhar em volta, na realidade, é provável que também perto de você haja uma idosa maravilhosamente excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem, você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e, sem dúvida, sábias estratégias? Conhece? E se acha que não, pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação. Você mesma. Nas histórias, a dupla da mais nova e da mais velha, juntas, assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra para seguir adiante, sair-se bem, ser corajosa e audaz e levar o tipo de vida na qual as almas são bem nutridas. Por que os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para as jovens? E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam 2 aspectos essenciais encontrados na psique de cada mulher, pois a alma de uma mulher é mais velha que o tempo e seu espírito é eternamente jovem, sendo que a união desses 2 compõe o ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Não importa o número de anos que você tenha vivido, alguma vez já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? É o seu espírito. O espírito é eternamente jovem e, embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. Você alguma vez sentiu que disse ou fez algo muito mais sábio, mais inteligente do que você realmente aparenta ser na vida diária? Essa é uma das provas da existência da alma, a força antiga no interior da psique que sabe e age de acordo. Numa psique equilibrada, essas 2 forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. Psique foi construída para ter seu melhor funcionamento, enfrentando dragões, fugindo de torres, dando de cara com monstro, rompendo encantamentos, encontrando o brilho, lembrando-se da própria identidade, quando é guiada por essa dupla dinâmica.
E o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma, seja o espírito para sempre jovem, seja a anciã conselheira, aqueles aspectos exatos que tornam uma mulher uma grande neta, uma grande avó, uma grande alma? Receber a bênção para viver de verdade. Às vezes passamos toda a nossa vida à espera da bênção, daquela que abra totalmente os portões. Ande, sim, seja a força que está destinada a ser. Ande, sim, viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas, na verdade, faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui. O dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Se você esteve esperando por essa bênção, peço-lhe que não espere mais, pois as bênçãos que aplicar sobre a sua cabeça se baseiam na visão comprovada dos atributos inatos e eternos da sua alma. E quem ousaria dizer que consegue enxergar esses atributos? Aqui precisamos fazer uma pausa para rir juntas, pois se você pode fazer a pergunta, é porque já conhece a resposta. Escreva o seguinte para não se esquecer: jamais subestime a audácia espiritual de uma velha perigosa. Está lembrada de que no início dissemos que aqui a alma teria liberdade para falar? Assim, já que você está junto à minha lareira, seja você a filha, seja a mãe, seja você espírito e alma, com um companheiro ou ainda sem, seja você mais nova ou mais velha, seja você quem está sendo posta à prova, ou quem o tempo já provou, ou as duas, abaixe a cabeça, filha querida, e permita que eu lhe conceda esta bênção delicada e ardente pelo que resta dessa noite de histórias dentro de histórias e por sua jornada vida fora. Saiba que você é abençoada, apesar das hesitações, quedas, tempo perdido, certezas, perspicácias e mistificações, pois tudo isso é combustível para avançar. Portanto, que sempre consigamos resistir a quaisquer falsidades coletivas que procurem anular a visão e a audição da alma. Assim, a mulher sábia espia no meio do bosque cerrado. Que nos afastemos dos zombeteiros que não ouvem esse chamado para a vida da alma. Assim, a mulher sábia avança por seu caminho. Se necessário for, que nos transformemos em alegres subversivas que estão em constante crescimento e têm um coração luminoso e calmo. Assim chega o espírito à superfície do lago. Que nos recusemos a ser jogadas para cair em um lugar qualquer, mas, em vez disso, vamos planejar e cumprir nossas fugas do que é morbidamente banal, bem como do que é cronicamente vazio ou brutal. Assim, o espírito se ergue em pleno esplendor. Que nos dediquemos a novas iniciativas e a outras velhas e confiáveis. Assim agindo, uniremos o que há de melhor na velha sábia ao que há de melhor na mais jovem. E então, apesar de todos os momentos ou eras em que seja derrubada ou reprimida, quer você seja uma mulher de poucos anos, mas grandes em significado, quer seja uma mulher de certa idade que esteja ganhando divisas, ou ainda uma mulher de grande idade que está sempre descobrindo técnicas para manter o fogo brando ou com chama alta. Que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força o que deseja, e de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. E, se for sabedoria o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, una a ação à paixão, a ousadia à sabedoria, a energia à profundidade, e convide todos os aspectos da psique para o hieros gamos, esse matrimônio sagrado. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se.
Assim que você escolha o que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente e sua vida, que você absorva o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, seu coração, sua mente e sua vida. Que você escolha o que a faça dançar, não mais andar pesadamente nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes, trate de usá-los. A alma e o espírito têm admiráveis dons do coração, trate de desdobrá-los. A alma e o espírito têm a capacidade de ver longe, remar muito e se curar razoavelmente bem. Trate de usá-la. Desde sempre esteve esperando por você na sua floresta interior uma mulher, a maior das maiores, sentada à beira da maior das maiores fogueiras. Apesar de você atravessar a escuridão esmagadora para criar diamantes, ou o deserto que a priva de tudo, mas que a sustenta com sua água oculta, apesar de ter de se desviar ao chegar ao rio para ser transportada por sobre as corredeiras por mãos invisíveis, apesar de toda e qualquer luta, aquela mulher, a maior das maiores, em pleno espírito, está à sua espera, enviando pacientemente mensagens pelo sistema de raízes da sua psique, de todos os modos possíveis. Esse é o trabalho dela, o maior dos maiores, e o maior dos maiores trabalhos que cabem a você é encontrá-la e mantê-la para sempre. Há quem diga que bênçãos são apenas palavras, mas, minha filha, tendo em vista sua esperança, sua capacidade para amar, seu anseio pela alma e pelo espírito, sua carga criativa, seu interesse e fascínio por viver a vida plenamente, essa bênção para você não é só palavras. Digo-lhe que essa bênção é profecia. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Tankolo Najimamak, a ciranda das mulheres sábias, a sabedoria da nova vida, las abuelitas, as vovozinhas. Escute, meu amorzinho, nunca subestime a resistência da velha sábia. Apesar de ser arrastada ou tratada injustamente, ela tem outro eu, um eu primordial, radiante e incorruptível por baixo do eu que sofre o ataque. Um eu iluminado, que permanece incólume para sempre. Está comprovado que a velha sábia tem uma envergadura de asas de 6 metros, escondida por baixo do casaco, e uma floresta toda dobrada no seu bolso fundo. De certo, podem se encontrar debaixo da sua cama pantufas de 7 léguas de lamê dourado. E através dos seus óculos, quase tudo que pode ser visto há de ser visto. O tapetinho diante da sua lareira pode realmente ser um tapete mágico. Quando aberto, é provável que seu chale tenha a capacidade de acionar os cães do inferno, ou então de invocar a mais estrelada das noites. Ela dá gargalhadas enquanto navega pelo firmamento na metade do seu próprio coração partido. Suas penas se erguem porque ela está sempre aprendendo o amor. Ela desce para se aproximar do alento de qualquer criatura que cante. Ela procura proteger a alma de tudo. Pássaros canoros contam-lhe as notícias ocultas. E assim, ela tem a visão mágica que enxerga para diante e para trás do presente. Como sua equivalente humana, é muito provável que ela more perto de um rio querido, ou então talvez ela própria seja simplesmente um rio. A mulher que sabe seus atributos, capacidade de desafiar as probabilidades e ensinar outras a fazer o mesmo. As árvores filhas. Toda árvore possui por baixo da terra uma versão primeva de si mesma. Por baixo da terra, a árvore venerável abriga uma árvore oculta, feita de raízes vitais, constantemente nutridas por águas invisíveis.
A partir dessas radículas, a alma oculta da árvore empurra a energia para cima, para que a sua natureza mais verdadeira, audaz e sábia, viceje a céu aberto. O mesmo acontece com a vida de uma mulher. Como a árvore, não importa em que condições ela esteja acima da terra, exuberante ou sujeita a enorme esforço. Por baixo da terra existe uma mulher oculta, que cuida do estopim dourado, aquela energia brilhante, aquela fonte profunda que nunca será extinta. A mulher oculta está sempre procurando empurrar esse espírito essencial em busca da vida, para cima, para que atravesse o solo cego e consiga nutrir seu eu a céu aberto e o mundo ao seu alcance. Seus períodos de expansão e reinvenção dependem desse ciclo. Você já amou uma árvore? Se amou uma floresta ou uma árvore, sabe que existem árvores que, apesar de tudo o que tenha dado errado, conseguem enganar a todos e sobrevivem para contar e ensinar sobre seu admirável retorno à vida. E mais uma vez o estopim dourado. Conheci muitas dessas árvores vigorosas nos bosques do norte, onde passei a infância. Contudo, naquela época, como ocorre com frequência na vida das mulheres também, as grandes árvores eram repetidamente expostas a riscos por conta de rápidos esquemas de incorporação imobiliária. Em vez de ver a terra como um corpo vivo e construir em harmonia com suas curvas de nível, empreendimentos inteiros eram dispostos sobre o terreno, forçando-o a se adequar a ideias que não eram da sua criação. Foi assim que muita terra fértil e cultivável ficou soterrada debaixo de cubículos de casas idênticas, tanto que os morros e patamares da terra pareciam blindados, como as escamas sobrepostas ao longo da espinha de um dragão. As praias foram transformadas em concreto e trilhas verdejantes foram asfaltadas, até praticamente não restar um trecho de verde sequer. Nesse ambiente, as árvores, tanto as velhas quanto as novas, eram ameaçadas diariamente pela poluição, pela invasão do seu espaço, por alterações no lençol freático e, em consequência, pelo desequilíbrio dos nutrientes essenciais que extraíam do solo. Uma dessas árvores ameaçadas que conheci era uma enorme avó, um choupo. Essa árvore específica tinha sobrevivido por vários séculos a todo tipo de intempérie, inundação, congelamento e a todas as criaturas que tentaram corroê-la. Ela era o que nós chamávamos de árvore da nevasca no verão, porque lançava suas sementes diminutas presas a uma reluzente penugem branca. Elas voavam e flutuavam nos ventos quentes da primavera, gerando uma tempestade de neve fina e transparente. Seria um equívoco imaginar que, por lançar suas sementes em saias cheias de babados, ela fosse frágil. Ela não era. Era uma guerreira. Um dia, porém, mesmo depois de provar seu valor nas batalhas que nunca buscava, mas que vinham confrontá-la diretamente repetidas vezes, e embora continuasse resistindo, ereta e majestosa, um dia ela foi descoberta por um grupo de gente armada de serras de arco e machados. E então, ao longo de algumas semanas terríveis, pois tamanha era sua circunferência, tão profundos era seu coração e sua força, sem nenhuma cerimônia, ela foi picada e derrubada. Depois, foi levada embora por um grande caminhão preto com chaminé. Na serraria antiquada de teto de zinco, ela foi mais desdobrada, como se diz nas madeireiras, em madeira comum para estrados de cargas e caixotes. E como ocorre muitas vezes na vida de uma mulher, a conclusão era de que ela havia sido derrubada e que agora esse era o seu fim. E alguns que tinham outros planos em mente podem ter dito: já vai tarde. Mas a mulher oculta que cuidava do estopim dourado lá por baixo da terra pensava de outro modo. Imagine um tijolo de verdade.
Agora imagine um enorme choupo vivo, confinado numa casca que tivesse os formatos e tamanhos de milhares de tijolos toscos em linhas ondulantes de cima a baixo, pelo tronco inteiro. Essa era a profundidade com que a casca do choupo estava entalhada. Em si, uma visão espantosa. Os velhotes que se alojavam entre os emaranhados de fios e mangueiras no poço de combustível disseram que a casca espessa fez com que os primeiros golpes poderosos dos machados saltassem de volta dos cortes e perseguissem os lenhadores pela rua abaixo. Disseram que só a remoção da casca do tronco exigiu 7 dias de trabalho pesado. É difícil matar a vigorosa carapaça de um espírito altaneiro. A vida de uma árvore, a vida de uma mulher, não precisava e não precisa ser assim, tolhida e retalhada para abrir caminho para outra coisa de valor duvidoso. Há outros modos de viver sua vida e deixar outras vidas em paz, de se harmonizar, de chegar ao pleno florescimento por toda parte. Minha família vinha de uma tradição camponesa na qual as árvores para corte eram separadas das árvores da floresta. Eles semeavam árvores em áreas demarcadas, algumas para vender, algumas reservadas para o uso da madeira. Mas as gigantes da natureza eram encaradas de outro modo. As árvores da floresta não deviam ser derrubadas, pois as grandes árvores eram as verdadeiras guardiãs espirituais do povoado. As árvores guardiãs eram a proteção da aldeia contra o calor do verão. Durante tempestades, elas desviavam a mira do vento. Com seu tronco, seguravam os amontoados de neve e evitavam que a neve acabasse por soterrar os chalés rurais e pusesse vidas em perigo. As grandes árvores da floresta impediam que grãos soprados pelo vento entrassem pelas mínimas junções nos beirais dos telhados e pelas soleiras das portas. Isso elas faziam apanhando nos seus ramos frondosos a poeira que o vento levantava dos campos. As velhas árvores propiciavam uma felicidade luminosa e calma ao coração de todos os que as viam ou que nelas se encostavam. E assim, as velhas árvores, como os anciãos da aldeia, nunca eram cortadas nem deixadas à míngua. Na antiga tradição da terra natal, se essa árvore da qual estamos falando tivesse tido uma morte natural, no momento certo da sua própria hora, só então ela teria sido derrubada, caso não tivesse caído sozinha. Do seu tronco, porém, seria tirado um pau de cumeira, assim como muitas escoras e ripas para forro. A partir daí, haveria uma casa, cuja estrutura seria construída com sua madeira. A casa seria construída ao alcance da visão das raízes da velha árvore. Isso para que todos pudessem dizer com orgulho: está vendo? No final da vida, essa árvore foi derrubada com a devida gentileza. Ela então veio para um lugar bom e próximo, sob uma nova forma. Seu amor por nós e o nosso amor por ela nunca terminaram. Ela ainda está conosco. Se, em vez de viver no embotamento do mundo moderno, que às vezes pressiona os seres humanos a adotar eficácias a curto prazo, em vez de um planejamento a longo prazo que mantenha viva a generosidade da natureza, o grande choupo tivesse vivido na terra dos antepassados, dos seus nós, os velhos sábios teriam esculpido tigelas que acompanhassem os rios do seu veio. As tigelas seriam usadas como recipientes para leite de égua e para pão preto. O pintor de imagens do povoado teria pintado na parede de argamassa caiada da varanda da casa, abaixo do telheiro, um retrato do próprio choupo, para demonstrar que as raízes da casa e as raízes da enorme árvore estavam unidas por baixo da terra, tanto quanto a céu aberto. Mas isso era naquela época. E um momento em que algumas pessoas se esquecem de que a natureza não é um desconhecido, mas faz parte da família.
Depois que o chopo foi derrubado, as pessoas tiveram muitos sentimentos a respeito do seu fim. Algumas ficaram impassíveis, outras, em número muito maior, ficaram indignadas. Mas a maioria se sentiu desconcertada com a destruição de um ser tão admirável, um ser que, na maior parte do tempo, fornecia tudo para qualquer um que quisesse qualquer coisa. A árvore avó, o repouso à sua sombra, o brilho das estrelas atravessando sua copa à noite, uma criatura na qual era possível descansar, um conforto no som incomparavelmente tranquilizador do vento nas folhas falantes. Um lugar onde namorados podiam se demorar, um tronco no qual alguém poderia se encostar para chorar, uma copa sob a qual espíritos afins poderiam conversar em paz. No local onde antes ela tocava o céu, havia agora um espaço sinistro, um vazio, uma abertura escura que dava para lugar nenhum. Nem mesmo os arbustos frondosos e as formas de samambaia que viviam perto do chão, esses jamais poderiam compensar a falta da sua torre verde. E ainda assim, a mulher oculta debaixo da terra cuidava do estopim dourado, sempre e sempre. Ao longo do ano, começou a acontecer alguma coisa com aquele enorme cepo de chopo. O que restou da árvore no chão tinha mais de 1,80 metros de diâmetro. Aquele tampo de mesa plano e prateado era grande o suficiente para que 4 mulheres de quadris largos se deitassem nele, lado a lado, sem desconforto. O tempo passava e passava. Então teve início o que chamo de um lento milagre. Do cepo liso sobre o qual a árvore viva um dia se erguera, cresceram 12 rebentos a partir da velha árvore avó, direto para o alto, fortes, ondulantes, dançando numa roda, em cima do cepo. Em torno da sua borda, 12 árvores que dançavam. As árvores jovens que cresceram a partir do corpo do velho chopo eram obviamente suas filhas. Na mitologia, uma árvore dessas, com a sua prole, às vezes é chamada de árvore do círculo de fadas, espíritos que brotam do que parece estar morto, para dançar sem parar na alegria de uma nova vida. Elas não foram semeadas, são evocações. Elas surgem, as muitas a partir de uma só, daquele único estopim dourado. Na mitologia grega, é Deméter, a mãe terra, que morre quando sua filha desaparece, e Deméter que volta à vida vibrante quando a filha lhe é restituída. Da mesma forma, essa grande árvore, as filhas provêm da raiz mãe mais antiga. Elas trazem tudo de volta à vida outra vez. Não a vida estática, mas a vida que dança. Esse tipo de árvores com rebentos ocorre na natureza porque a vida nova está armazenada na raiz. Mesmo que a massa maior acima da terra tenha sido derrubada, tenha sido levada dali, mesmo que a vida de uma criatura não tenha sido tratada com o devido respeito ou não tenha sido gerada corretamente, mesmo quando cercada de apatia e indiferença, mesmo que a carapaça tenha sido partida e destruída, imagine só, a partir do espaço vazio, voltar não apenas com um novo rebento uma vez, mas com muitos. Independentemente de todas as outras condições, a mulher oculta por baixo da terra cuida do estopim dourado. Agora, com os ventos ousados, as folhas dessas arvoretas altas e lindas estão sempre em movimento, sempre falando com 1000 reflexos de verde. Se isso não for um milagre, não sabemos nada sobre os verdadeiros milagros. Pois quem será capaz de dizer que alguma coisa querida que foi rasgada e retalhada morreu de verdade? Quanto a qualquer mulher arrasada, quem poderá um dia começar a avaliar que grande vida acabará por brotar dos seus cortes, dos seus ferimentos, da eletricidade empurrada para cima a partir do seu cerne oculto, aquele estopim dourado?
Por mais que ela tenha sofrido mutilações profundas, sua raiz radiante ainda está viva, ainda está produzindo e sempre estará à procura de vida significativa a céu aberto. Dentro da psique de muitas mulheres existe algo que entende intuitivamente que o conceito de curar está incluído na palavra saúde. Quando ferida, ela se torna cheia de cura, cheia de recursos de cura, o que significa que algum filamento vibrante, gerador de vida, no seu espírito e na sua alma, se move persistentemente na direção da nova vida, seja na busca de muitos tipos de força, seja na reconstituição da integridade perdida, seja na criação de um novo tipo de integridade diferente da que havia antes. Essa força interna é cheia do impulso pelo bem-estar. Ela acredita num fator de salvação que pode resistir e há de resistir à crueldade. O sistema radicular oculto cresce a seu próprio modo, independentemente de projeções, pressões e acontecimentos externos. Ele continua literalmente em efervescência, subindo em ebulição, fluindo para fora, para cima, atravessando o que for preciso, não importa o que tenha sido disposto contra ele. Aí incluídas forças externas, aí incluída a própria mulher. Mesmo quando a atuação do ego é temporariamente reprimida, a mulher oculta por baixo da terra, a que cuida do fogo para esse fim, mantém a atitude pela vida, por mais vida, que está sempre fazendo força para cima, sempre insistindo em mais vitalidade e se desenrolando, sempre preservando mais e sendo audaciosa e ponderada. E então, mais um pouquinho, até que a árvore da vida, a céu aberto, equipare-se a seu amplo sistema de raízes subterrâneas. Quando falamos da criação da alma, aquela geração literal e ordenada de um sistema radicular cada vez maior, de um território da alma cada vez maior, conquistado e plenamente habitado, estamos vivendo como vive uma árvore gigante. Ela não manda energia só para cima. À medida que cresce acima do solo, ela envia energia de volta para baixo, com instruções para que o sistema radicular se intensifique, que busque mais nutrição, reações mais ponderadas às condições, tudo para dar apoio à copa cada vez maior lá em cima. Não é diferente na vida de uma mulher. Qualquer uma que tenha registrado seus sonhos e observado como eles estimulam e moldam seus dias, e como seu dia a dia também influencia seus sonhos, sabe que existe um relacionamento complementar entre sua vida exterior e sua vida interior. Nos melhores casos, cada uma alimenta a outra e a torna sábia. O fundamento inextinguível dentro de uma mulher empurra a força da vida para cima, para sua mente, seu coração e espírito. Se ela prestar atenção, se escutar, obterá ideias. Em outras palavras, filhas brotarão dela na forma de ideias novas e vibrantes por uma vida maior e com mais significado. À medida que uma mulher cresce a céu aberto na realidade consensual, ela também ordena a expansão do seu sistema radicular para que sua visão profunda, a audição mais cuidadosa e a mente mais perspicaz também se expandam. Trata-se de um processo em série, atemporal, sagrado, acionado pela atenção consciente ao modo pelo qual a psique amadurece de uma jovem menina para uma sábia vibrante, dançante, aprimorada pelo tempo. Poderíamos aventar a hipótese de que um ciclo de energia armazenada como esse resida no inconsciente psicoide. Jung descreveu o inconsciente psicoide como um lugar na psique em que a psicologia e a biologia poderiam se influenciar mutuamente. Na verdade, porém, permanecem misteriosas para nós as origens dessa força que sempre brota na direção não só da vida mais plena, mas da vida em expansão, uma vida em que as árvores filhas
crescem direto da raiz da Mãe Sábia. Podemos saber, mas não sabemos dizer com muita precisão onde e como tudo isso ocorre. A poesia faz-se necessária para explicar a força vital de uma mulher. A dança, a pintura, a escultura, os ofícios do tear e da terra, o teatro, os adornos pessoais, as invenções, escritos apaixonados, estudo em livros e nos nossos sonhos, conversas com outras que sejam sábias, o atento intuir, refletir, sentir e pressentir. Criações e realizações de todos os tipos são necessárias, pois existem certos assuntos místicos que as palavras concretas isoladas não conseguem expressar, mas que as ciências, contemplações do que é invisível, porém palpável, e as artes conseguem. Entretanto, no meio de qualquer tempestade ou contentamento, a bela força da vida estará para sempre preservada pela mulher oculta, que sempre se esforçará para que se saiba que concertos e impulsos começam novamente no próprio momento em que somos destruídas. Assim, essa força interior atua como uma grande-mère, a maior das avós, a essência da sanidade e da sabedoria da alma que sempre nos guia e que jamais nos abandonará. Essa fonte misteriosa é vivenciada por meio daqueles conhecimentos nítidos e úteis que parecem chegar inesperadamente e por intermédio de origens invisíveis, em sonhos noturnos ousadamente explícitos ou intrincadamente emaranhados, em explosões de energias e ideias eficazes que surgem aparentemente do nada, na súbita certeza de que se está sendo chamada para algo que necessita do nosso amor, dos nossos pontos de vista ou dos nossos toques, na inesperada determinação de interferir, dar as costas ou caminhar naquela direção. Como a velha sábia, que aparece de repente em contos, essa fonte que guarda o estopim dourado se manifesta mediante exortações interiores para que atuemos discretamente ou com exuberância. No impulso perspicaz de criar mais uma vez, valorizar mais fundo, consertar melhor, proclamar mais longe, proteger a vida nova. A primeira impressão dessa prova atemporal pode ser estudada também nas mulheres de carne e osso, aquelas que estão sempre procurando reter significados em vez de criar alianças somente com os perecíveis. As que anseiam por florir e estão hesitantes ou firmes, desenvolvendo os ovários para florescer plenamente e com frequência. As que lutam para pertencer a si mesmas e estar no mundo ao mesmo tempo, talvez em sequência, talvez todas juntas. Mulheres que estão lutando para se tornarem fontes de semeadura, cujo lançamento de sementes procura espaço e que, no pensamento e na ação, viajam muito além da sua conhecida terra natal. A força e a presença da maior das mulheres, a velha sábia, a grande-mère, a maior das mães, é encontrada naquelas que são desde um pouco até muito perigosas, através da sua noção e disposição para pôr em risco ideias e existências desprovidas de alma, seja dentro de si mesmas, seja do lado de fora. A prova dessa fonte sábia e misteriosa nas raízes é o que sempre se encontra em mulheres que estão aprendendo e que anseiam por aprender mais, que desenvolvem uma visão interior, que seguem intuições que não serão impedidas de prosseguir nem silenciadas, que, a respeito de coisas profundas ou glórias que pareçam à primeira vista intimidantes, não dizem, isso eu não posso fazer, mas preferem perguntar a si mesmas: o que eu preciso reunir para poder fazer isso? Não importa onde ou como vivamos, não importa em que condições, nunca estamos sem nosso supremo aliado,
pois, mesmo que nossa estrutura externa esteja insultada, agredida, apavorada ou mesmo destroçada, ninguém poderá extinguir o estopim dourado e ninguém poderá matar sua guardiã subterrânea. Las abuelitas, as grandes vovozinhas, a velha mítica. De que modo ela é perigosa? De que modo é sábia? Ela é mutilada, cresce de novo. Ela morre e cresce de novo. Ela ensina as jovens a fazer o mesmo, acrescentar audácia, acrescentar dança. A abuelita, a grande avó. São tantos os tipos que aparecem nos mitos e histórias. Há as distantes que tentam esgotar as forças vitais dos parentes, como em certos temas de histórias do leste da Europa, em que as sugadoras de sangue procuram primeiro dentro da própria família os filhos e os filhos dos filhos, em busca de nutrição para compensar sua luz fraquejante, seu vazio e suas escolhas imprudentes. Há as grandes avós selvagens que têm o cabelo verde e os cílios turquesa, com sapatos de todas as cores e que viajam por toda parte para fazer as menininhas entenderem que são bonitas. Há as grandes avós de avental, que sabem de tudo sobre fartura e carestia e são as portadoras de alimento para o corpo e para a alma. Há as grandes avós de alta costura e as grandes avós artistas que lançam purpurina a cada passo e inspiram outras a criar à vontade. Há uma quantidade incontável de tipos de avós. Cada uma é única e representa um desafio a tentativas de classificação. Há muitas grandes avós que reúnem os atributos anteriores e ainda mais, ou mesmo diferentes, tudo ao mesmo tempo. Qualquer qualidade de inteligência, ternura, franqueza, sensualidade, profundidade que uma mulher tenha possuído aos 20 anos de idade, com o esmerado desenvolvimento ao longo do tempo, estará provavelmente duplicada e triplicada quando ela de fato, na psique e na alma, for uma grand-mère. Há uma personagem que me agrada muito. Nos antigos mitos do Novo México, pode-se repuxar as franjas esfarrapadas de uma figura que parece ser um tipo do que eu chamaria de avó das neves. Ela aparenta ser uma personificação de uma avó mítica que tem um bigodinho de pingos de gelo, o cabelo espetado, salpicado de neve e trajes macios feitos de neve acumulada pelo vento. Vive entre os animais. E segundo histórias que eu vi, dizem que traz alívio aos que sofrem, baixando sua temperatura. Ela não é o espírito da morte. É mais como uma força de anestesia temporária, alguém que com misericórdia proporciona um descanso em relação à dor. Um dia achei que a conheci em pessoa. Havia La Vieja, uma velha velhíssima, no hospital do pequeno povoado no Novo México, onde trabalhei por um período. A velha Ana estava com uma febre alta que os médicos não conseguiam fazer baixar ao normal, por mais que tentassem, principalmente com a administração de líquido e repouso. No entanto, a velha era rebelde e descrevia sua enfermidade como uma doença do calor, provocada por um acesso de bilis, raiva, naquele caso tendo como motivo uma pequena desavença com uma vizinha algum tempo antes. A velha Ana não parava de pedir aos médicos que a pusessem lá fora na neve na sua cadeira de rodas. Ela dizia que queria abrir o roupão e mostrar os seios ao céu. Acharam que ela tivesse perdido o juízo. Calcularam que ela quisesse se expor ao frio enregelante para cometer suicídio. Todos recebemos ordens de vigiá-la atentamente, sem permitir que escapasse ao nosso controle. Sabe, é difícil se a gente deveria receber parabéns ou pêsames nessas circunstâncias, mas existem ocasiões em que simplesmente se é obrigado a obedecer às exigências de uma velha. Senão,
O se não costuma ser definido com clareza. Você só sabe que, se não obedecer agora, anos adiante na estrada, sentirá um arrependimento vindo da alma para cima, para baixo e em todas as direções. Quando a velha Ana, com as bochechas muito coradas pela febre, exigiu que eu a levasse para o frio lá fora, em menos de 60 segundos eu já estava embrulhando nos cobertores de 2 camas e praticamente carregando-a até a cadeira de rodas prateada. Ela a chamava de sua cadeira voadora, e me esgueirando com ela pela porta lateral. Ela estava sentada, toda empertigada, por baixo daquelas cobertas que iam arrastando no chão, usando só o seu corpinho nu e um daqueles roupões de algodão azul claro, todo estampado com xícaras e torradeiras, já desbotado de tanto ser lavado. Enquanto eu a empurrava lá para fora, sob um céu azul noite todo estrelado, a sombra enegrecida das montanhas Sangre de Cristo, a velha Ana exultava numa beatitude triunfal. No entanto, o que mais ocupava minha atenção eram os punhos de metal daquela cadeira voadora. Os punhos prateados ficaram frios como gelo seco, tão rápido que todos os 5.000 ossos das minhas mãos ardiam e doíam como se fossem se partir. Aí pensei comigo mesma, sem dúvida, nós 2 vamos morrer aqui fora. Eu até conseguia ver a manchete do jornal da pequena cidade, comunidade em choque, duplo suicídio. Mas a velha Ana não se deixou atingir pelo frio. Ela me pediu para ajudá-la a se levantar. Na realidade, ela me deu uma ordem. Mi hija, arriba. Minha filha, para cima. E então, bem ali no meio da neve de inverno, diante de Deus, só eu e ela, com os sapatos acabados, sem meias, usando na cabeça o cachecol de chifon cheio de fios repuxados e deixando o grande rosário preto no assento da cadeira, Ana se levantou como um guincho correndo o sério perigo de se partir, com esforço de içar uma carga pesada demais para ele. Entretanto, por fim, ela conseguiu se pôr de pé, oscilando nos calcanhares. Pensei, tudo bem, só mais 2 segundos e eu a embrulho de novo, ponho na cadeira de rodas e volto correndo para o prédio aquecido, com esse seu precioso esqueleto de velha. E assim, estendi a mão para segurar seu braço e conduzi-la de volta para a cadeira. Mas, com a força de 10 mulheres, ela rodopiou. Rodopiou é a palavra certa. E com a agilidade de uma mulher, de repente, 80 anos mais nova e com um berro horripilante, ah! Ela abriu o roupão e lá estava ela. A Madonna nua como veio ao mundo, de pé no meio dos cobertores e do roupão caídos na neve, tendo ao redor só neve derretida e gelo. Fiquei sem fôlego por um momento, e por mais de um motivo, pois devo lhes dizer com total franqueza que naquele instante eu me tornei testemunha do fato de que os seios de uma velha são belas criaturas, algo maravilhoso de se contemplar. Ficamos ali paradas no frio e no vento. Meu rosto e minhas mãos estavam mais aquecidos, ou talvez tão dormentes que eu já não os sentisse. A velha Ana respirava fundo, prendendo o ar, para depois soltá-lo em explosões. Por fim, quando Ana, essa velhinha pequena como um passarinho, viu uma estrela cadente, como qualquer um pode ver a intervalos de minutos no Novo México, ela me disse toda alegre: "Todo finito. Agora chega. Pode me levar de volta, minha hija, minha filha." Envolvi com cuidado o trapo do seu roupãozinho molhado em torno do corpo nu enregelado, instalei-a devagar na cadeira, joguei os cobertores molhados por cima do meu ombro como se estivesse indo trabalhar num acampamento de mineração e com os olhos passando assustados da esquerda para a direita, para baixo e para trás, corri com a cadeira de rodas, fazendo voar borrifos de neve derretida, e entrei de novo no prédio baixo de tijolos de adobe, sempre excessivamente aquecido. Por ser jovem e inexperiente, o tempo todo eu temi, muito embora meu coração me dissesse o contrário.
que tinha sido loucura ser sua cúmplice, que sem dúvida eu encontraria a doce criatura mortinha de pneumonia na cama, dali a poucas horas, congelada num longo bloco de gelo, como numa história em quadrinhos. Mas Ana não teve pneumonia. Ela não morreu. Na realidade, 1 hora mais tarde, ela estava se sentindo tão melhor que, barulhenta e feliz, acordou toda a equipe com pedidos lascivos de um chá especial, o Constant Comer, aquele que reanima todos os sumos da mulher. A bebida, cujo verdadeiro nome é Constant Comment, um chá da Lipton's. A velha Ana era uma mulher que conhecia seu próprio corpo. Ela sabia como abaixar sua febre de um modo que mais ninguém poderia calcular. Como muitas grandes avós, ela sabia de coisas que ninguém pode questionar, a menos que essa pessoa esteja totalmente enlouquecida, sem lhe restar nenhum neurônio, pois o desdém da velha pode deixar marcas chamuscadas no seu passado tanto quanto no seu futuro. Não existe explicação viável para algumas ideias que muitas grandes avós possuem, além do fato de que elas sabem das coisas. Como uma das minhas avós gostava de repetir, para quem tem esse conhecimento misterioso, nenhuma comprovação é necessária. Para quem não tem conhecimentos, não há comprovação no mundo que consiga convencer. Existe também o tipo de abuelita, grande avó, que se caracteriza não só por sua perspicácia, mas por seu profundo amor. Nos mitos, como a curandeira, que mora em algum lugar muito afastado, ela é a avó querida e prendada que produziu o pão do amor. Quando ela o serve, esse pão transforma para o bem quem quer que o coma. É comum que ela tenha desenvolvido a imposição de mãos, de uma forma que transforma com seu amor as pessoas que ela toca. E então, do corpo dessas pessoas, a ansiedade, a dor, a inveja, o ódio e os medos simplesmente desaparecem. La abuelita, a vovozinha humana, é uma combinação de características e qualidades que, para a família ao seu redor, costumam também parecer mágicos. Pode ser seu conhecimento de hérbias, as plantas que ajudam e curam o corpo e o espírito. Pode ser seu talento para o insight. É ela quem distingue a falsidade da verdade a 1000 metros de distância. Ela consegue ver exatamente que ações gerarão lembranças dignas de guardar. Ela pode ser aquela que cozinha como um anjo e ao mesmo tempo ameaça usar a cinta reforçada, cheia de botões pendurados e ganchos de metal para as meias, como um estilingue para atingir quem não se comportar com o devido respeito. Em todas as abuelitas, como a velha Demeter, que cura uma criança doente com um beijo, o espírito atravessa a perda e então volta para o amor, e para o amor de novo. Isso mesmo, para as abuelitas, vovozinhas, a vida cheia de recursos costuma emanar do tecido em cicatrização. As abuelitas foram testadas pelo tempo. Elas são aquelas que não apenas sobreviveram, mas que também se dedicam à tarefa de vicejar. Um dos grandes aspectos predominantes de uma vovozinha nos mitos e histórias é que, na maior parte das vezes, ela dedica seu coração aos jovens, que ainda não conhecem a vida plena, sejam eles crianças, obras de arte, vocações, filhotes de cachorro, ninhadas de gatos, sejam eles os ingênuos, os oprimidos ou adultos crescidos. Por maiores que tenham sido as destruições sofridas, por maiores que tenham sido os golpes ao seu cerne, as avós ainda consideram que o amor profundo é a maior cura e o objetivo supremo, o maior cultivador da alma. As boas avós dos mitos e contos de fadas não se esquecem das feridas nem do que as provocou. E elas ainda se propõem a proteger tudo o que tenha sido ferido. Por quê? Porque elas representam o que protege, a luz do amor nesse mundo.
Elas acreditam que uma pequena vela, aquela única velinha brilhante do amor no seu coração, pode manter um mundo conturbado iluminado de um modo que faça diferença. Elas creem que se parassem de fazer brilhar a luz do seu coração antes que estivesse encerrado seu tempo na terra, o mundo ficaria escuro e morto para sempre. Nem pense em discutir com uma velha avó dessa sobre seu amor imperecível. Ela pode ser uma das ferozes que, com perfeito insight, insiste que chegou a vez de você começar, terminar ou começar de novo. Num caso desses, talvez ela tenha em mente algo semelhante ao que tinha Íris na mitologia grega. Para forçar as mulheres da ilha de Troia a parar de andar à toa e começar a concentrar a atenção, Íris incendiou suas naus frivolamente aparelhadas. Então, as mulheres precisaram defender sua posição e começar, consertar, criar e terminar suas obras brilhantes e significativas. De modo semelhante, com o mesmo tema, mas com uma metáfora diferente, o povo Inuit tem muitas histórias de ser forçado a se lançar ao mar aberto, pois todos os recursos em terra foram esgotados e os mais ricos nutrientes de muitas qualidades vivem nas águas desconhecidas. O impulso em cada busca é o mesmo: mergulhar fundo e chegar realmente à vida, ou então, de algum modo, perder a noção de tudo e com isso morrer para a riqueza da vida. A avó, que já aprendeu muito, sabe que tornar-se mais sábia é o território de la Senhora Destina, a velha avó Destino. Escolher tornar-se mais sábia significa sempre escolher aprender de novo. Independentemente da idade, condição ou situação, o espírito da avó significa ensinar que lutar para crescer em sabedoria e reformular e criar vida nova são atos de inteligência. Ser uma grande avó significa ensinar os caminhos do amor e da compaixão aos mais novos, porque os conselhos e advertências da avó, com frequência, podem ajudar a impedir deslizes dos mais jovens. E caso não tornem os mais jovens de imediato mais sábios, conseguem ajudar a extrair sentido daqueles deslizes quando resultam em desnorteamento ou tristeza. As ferramentas mágicas que a avó arquetípica usa para a transformação não mudam há milhares de anos. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a música, o ritual, o insight, a intuição, a sopa, o chá, a história, a conversa, o longo passeio, a confissão, a mão amorosa, o sorriso brincalhão, a sensualidade bem resolvida, o senso de humor malicioso, a capacidade de examinar os outros e ler sua alma, a palavra gentil, o provérbio, o coração atento, a perspicácia para, quando necessário, proporcionar aos outros a experiência angustiante do olhar. Nesses tempos de grandes transformações, que uma mulher tenha tanto conhecimento quanto queira ter, que haja de acordo e que deixe isso transparecer, é às vezes um ato de desafio, mas ainda mais, é um ato de bravura decisiva, o que significa um ato de criação básica, mesmo que não seja inteiramente certo ou seguro, um ato que encarna a vida da alma, a compaixão, um ato de amor. O fato de uma mulher em processo permanente de tornar-se mais sábia, estar constantemente se reenraizando na vida da alma, é um extremo ato de liberação. Ensinar as jovens a fazer o mesmo, jovens significando qualquer uma com menos conhecimento, menos experiência do que ela própria, o extremo ato radical e revolucionário. Esses ensinamentos se estendem muito adiante, dando a verdadeira vida, em vez de permitir o rompimento da linha matrilinear viva da mulher sábia e indomável, da alma sábia e indomável. A história da contadora de histórias.
Em algum ponto na sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais vou falar. Você é a herdeira. Mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas, suas ancianas, suas sábias antepassadas existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e os passos de outras. Elas conseguiram isso por meio da decisão de não desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelas menores fendas, ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer. Suas luzes continuam a oscilar no escuro, através de nós, pois como uma única tirinha de palha, podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas, ter inspirações a partir das suas inspirações. Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim iluminada não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz para outras. Quando eu era menina, imigrou para a minha vida um grupo de velhas que eram as velhas mais perigosas que eu jamais tinha visto, pois quando foram torturadas por forças e poderes maiores do que elas, quando foram capturadas, aprisionadas, sob ordens de definhar, morrer, extinguir-se, em vez disso, elas viveram através da luz da sua alma. Embora fossem derrubadas de tantos modos, voltaram a crescer e vicejaram como árvores em flor. Elas entraram na minha vida como 4 velhas refugiadas que saltaram de enormes trens pretos para o nevoeiro noturno na plataforma onde nós as aguardávamos com grande expectativa. Vieram na nossa direção com muito esforço, dobradas sob o peso de dunras, acolchoados de penas, forrados de vermelho escuro, fortemente amarrados com barbante grosseiro. Carregavam pesadas malas pretas e de madeira, tingida, presa por cordas sujas aos seus ombros. Dos cintos de trapos pendiam todos os tipos de bolsas e sacolas. Enquanto vinham se arrastando na minha direção, a roda de madeira de uma roca, amarrada às costas da velha mais alta, não parava de girar no nevoeiro. Eu tinha quase 7 anos de idade e ainda estava naquela fase em que a criança está em viagem permanente entre o exuberante mundo dos sonhos da infância e o mundo austero dos adultos. Lembro-me de ter achado que aquelas velhas enormes que atravessavam com perseverança as plataformas, todas elas pareciam papais noéis, em trajes escuros, avançando pela fumaça. Logo me dei conta de que tinham essa aparência porque, além de todas as trouxas e malas, elas estavam usando todas as roupas que tinham. Saia esfarrapada por cima de saia terrivelmente esfarrapada. Blusa rasgada por cima de blusa manchada. Todas as meias sem seu par. Todos os aventais puídos. Essas eram as idosas da família do meu pai adotivo. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda parte, da Hungria à Rússia, durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. As que tinham sido enterradas em campos de trabalhos forçados, tendo sido arrastadas da minúscula fazenda de 150 anos da família e forçadas a se esconder em buracos no chão, a ir para campos de deportação de papelão molhado, para os trens da fome impregnados de urina e excremento e para lugares ainda piores. Agora, depois de passarem meses nos campos, o nariz e as bochechas das velhas ainda estavam feridos dos muitos dias de marcha, caminhando, mancando, encurvadas, levantando peso e o deixando cair, debaixo de um sol implacável, sob os olhos de guardas e vigias, quase sempre nervosos
e enlouquecidos pela raiva. A algumas dessas mulheres faltavam partes dos dedos dos pés e das mãos, alguns por ferimento a tiros, alguns por congelamento. O cabelo delas era comprido e fino, mostrando o couro cabeludo queimado pelo sol, como se elas tivessem sofrido alguma radiação. Era resultado da desnutrição e, como diziam, de tudo o que tinham testemunhado. Ver velhas famintas e sobrecarregadas irromperem a correr é impressionante. E, no entanto, essas velhas refugiadas estavam exultantes quando se lançaram nos braços do meu pai. Embora haja quem possa dizer que eu era pequena, e sem a menor dúvida, foram as velhas que me envolveram nos seus braços. Pela minha lembrança, fui eu que as abracei todas juntas nos meus braços e que lhes dei um abraço apertado por muito, muito tempo. Tudo com muito choro, murmúrios e muitos afagos no rosto, no cabelo e nos ombros. Elas achavam que sua vida estava sendo salva por nós, que por vir para a América, elas poderiam lavar todos os seus ferimentos na milagrosa terra negra do norte e do meio-oeste, que uma vida de paz poderia recomeçar. Elas não sabiam que também tinham vindo para salvar a minha vida. Não sabiam que eram a chuva perfeita, longa e profunda, pela qual uma criança em processo de ressecamento anseia. Elas nos trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Muito embora tivessem sido arrancadas na amada terra natal dos antepassados, tivessem perdido filhos e maridos, tivessem sido despojadas dos seus ícones, da satisfação pelo pano branco que teciam, dos seus locais de culto, da vida das suas aldeias, como elas as conheciam, tivessem sido destituídas do simples conforto da floresta ancestral na proximidade da qual viviam e de todas as suas plantas medicinais, embora tivessem sido privadas da capacidade de proteger suas filhas, seus filhos, seu corpo, sua privacidade, seu pudor, mesmo assim elas tinham conseguido se manter agarradas ao eu essencial e resistente, o eu que não morre, o eu que nunca morre. Essas velhas foram a primeira prova absoluta que tive de que, embora a película externa da alma seja magoada, arranhada ou chamuscada, ela se regenera de qualquer modo. Repetidas vezes, a pele da alma retorna ao seu estado primitivo e intacto. Em comparação com os recém-chegados, a parte já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de 40 anos antes, já tinham se tornado nem vagium as Erdeben, que não pertence mais aos bosques. Eles costumavam dizer baixinho, em tom de censura: haja como um ser humano, seja civilizado, não haja como se morasse na floresta. Embora nós realmente morássemos numa floresta de verdade nos Estados Unidos, como eles tinham vivido numa floresta na terra natal. Eu estava no meio de uma família, de uma época e de uma cultura que queriam transformar todas as crianças em pequenas cópias perfeitas e bem educadas. Para esse fim, tinham me mandado para uma escola de dança em outro município, onde aprendi um passo de dança de 4 tempos e uma valsa sóbria, de um professor severo que se gabava de um dia ter feito a longa viagem até Chicago, ida e volta. Mas foram essas velhas imigrantes das tribos Magyar e Sbraque, da terra natal, que me ensinaram a dançar de verdade. Foram elas que me ensinaram a bater com os pés no chão e uivar como um lobo, a mostrar brincos, rendas e o pescoço. As velhas da família abriram uma porta profunda na criança que aos poucos estava sendo forçada a se calcificar. Elas me mostraram uma abertura que dava para as profundezas da psique, um lugar totalmente inspirado que estava e continua a estar muito afastado de qualquer cultura em que crianças, mulheres, velhas devem ser vistas, não ouvidas.
Elas me revelaram as camadas psíquicas em que era possível estar constantemente animada por ideias, invenções e pela perseverança de viver uma vida caracterizada por aquilo que se poderia chamar de racionalismo apaixonado, uma vida repleta de paixão e impregnada de razão. Foram essas estrangeiras amadas que me salvaram de cair no vazio de uma conformidade cuidadosamente cultivada. Ajudei as velhas a aprender inglês fazendo desenhos num pequeno quadro negro que eu usava para a escola. Eu desenhava vacas Holstein e Guernsey, grouse, garças e outras aves aquáticas dos nossos lagos. As folhas do carvalho, da tilha, do plátano, do bordo, da pereira e da cerejeira, das árvores da floresta que nos davam madeira de lei e frutos, bem como outras criaturas do nosso cotidiano. Eu me esforçava para escrever debaixo dos desenhos a palavra certa em inglês. Eu dizia a palavra, elas diziam a palavra. Duck, dick, hat, hat, bull, pull, go, cow. Em troca e ao longo de toda a nossa vida juntas, elas me contaram histórias muito antigas sobre mulheres feitas de madeiras, homens que moravam em amoreiras pretas, bebês mutantes, remédios feitos com palavras ditas sobre a água, santos, os sem culpa, que surgiam do nada, inúmeras histórias apócrifas do menino Jesus e da mãe abençoada. Elas entreteceram meus ossos com as listas de histórias sobre mulheres que viviam no fundo do mar, assassinatos nas florestas, milagres nos cemitérios. Jorravam histórias sobre o tempo que passaram nos campos de trabalhos forçados, nos campos de refugiados e de concentração. Muitos relatos de coragem e lealdade inquestionável para com desconhecidos feridos e angustiados e deles para com elas. As velhas tinham muitos anos de prática numa imensa variedade de ofícios das mãos: fiar, tecer, tingir, bordar, crochetar, fazer renda, tricotar, acolchoar, fazer filé, plantar, colher, arrancar, fazer conservas, moer, queimar, tornear, semear, ver e curar. Através das suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o que da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores, o que havia dentro dela, que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas, parte semeada de propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com consciência. Em todos os seus trabalhos e ofícios, as velhas falavam de como era importante questionar a vida insossa e os chamarizes da ganância do consumo, e até necessariamente resistir a eles. Elas acreditavam que não era só nosso dever, mas também nossa função e prazer pôr em perigo toda a tirania, detonar todos os poços obstruídos, desafiar todas as ordens e normas que pudessem prejudicar ou arrasar nosso espírito ou esvaziar nossa esperança. Porque tinham enfrentado a mais difícil das vidas, eu acreditava nelas. Quando estávamos juntas, éramos Erdiben, dos bosques, de novo. Essas velhas não permaneceram podadas, sem noção, envenenadas, destroçadas, deixadas para viver ou morrer, só contando com o ar. Seus instintos para as estações, para a vida e a ação ética estavam intactos. Embora eu não queira dizer que sua vida fosse um mar de rosas, pois elas tinham pesadelos terríveis e passavam por períodos inesperados de profunda agitação e de uma tristeza indizível, mesmo assim, elas conseguiam fazer mais do que apenas suportar. Sob o efeito da generosidade e da oportunidade de ser generosa, uma impressionante combinação para um elixir de cura, elas desabrochavam. Para seu tempo, e ainda para o nosso, como quer que encaremos,
Para mulheres que tinham sido arrasadas sob tantos aspectos, de quem se esperava que permanecessem prostradas, que até receberam ordens para tanto, que tiveram sal espalhado pela terra ao seu redor, que foram arrebanhadas, dizimadas, incineradas, expulsas, descartadas como lixo, elas eram perigosas de fato, porque voltaram a crescer, e não pararam de voltar a crescer. Elas reivindicavam um lugar na sociedade, essencialmente qualquer lugar que desejassem, pois não queriam esperar, implorar, nem precisar adular para que alguém, a família ou a cultura, lhes concedesse esse lugar. Elas traçavam um círculo, entravam nele e diziam: estou aqui. Se vocês quiserem proximidade, fiquem perto de mim. Se não, afastem-se, porque nós vamos avançar. Acredito que fossem capazes de agir assim porque eram justas e generosas na maior parte das ocasiões, e porque não deram muita atenção ao cultivo de lamúrias ao longo da vida. Elas esclareciam as coisas com os outros quando era necessário, mas nunca escondiam nem disfarçavam seus sentimentos de constante perdão e amor. Bastava que lançassem o olhar e as pessoas se espalhavam às pressas, ansiosas para cumprir suas ordens. Bastava que estendessem os braços e as pessoas vinham correndo para o abraço. Elas tinham seus pontos fracos e eram, como a maioria dos bons idosos, perfeitas em sua imperfeição. Mas também eram justas, daquele tipo de justiça compassiva que resulta de terem sido alvo de tratamento implacável. Naquela época, eu acreditava como criança e acredito hoje, como psicanalista e mulher mais velha, que se você viver sua vida profundamente ao seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a não ser apenas um exemplo, mas um banquete para outras, uma abundância que entre os justos e plenos de coração há de voltar para você multiplicada por 1000. Nós encontramos nossos modelos bem perto ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós, mulheres, nos tornamos cada vez mais parecidas com quem ou com o que nós mais contemplamos e mais admiramos. Em todas as famílias da terra natal, não importa onde seja essa terra natal, as funções das velhas, como as das parcas e das gratiae, as graças, consistem em moldar novas tradições e preservar as antigas. E ao fazê-lo, ensinar e testar a força das jovens. Nas nossas famílias, as velhas deixavam claro que por trás de cada tradição, de cada prova, havia uma excelente razão, uma razão da alma, e ninguém conseguiria impedi-las de realizar seu trabalho. Embora haja muitos eventos entre os quais eu poderia escolher um para demonstrar essa tese, o que tenho em mente é aquele que sempre chamei de Tankolo Najimamak, as avós que dançam. Ele demonstra apenas uma forma pela qual as idosas se aplicam ao trabalho profundo de transmitir um legado daquilo que importa para os jovens. Na família, havia certas ocasiões, especialmente na época de um casamento, em que as velhas apagavam ainda mais a linha entre o que eu agora poderia chamar de realidade arquetípica interior e a realidade da vida lá fora. Era assim que nas festividades de casamento, as velhas faziam saltar das dobradiças as portas da quietude e do recato e exerciam da forma mais plena seus poderes como megeras boas e impertinentes, como avós astutas, como as rematadas, velhas perigosas. Preste atenção. Tankolo Najimamak, as avós que dançam. Existe uma velha tradição. Quando uma casa, as velhas tentam matar o noivo antes que ele chegue à câmara nupcial, e a arma que usam é a dança. As velhas começam a matar o noivo na recepção de casamento,
uma festança que às vezes dura muitos dias e que começa imediatamente após os rigores da missa de núpcias, que geralmente tem 2 horas de duração e é realizada à noite. Eu tinha um tio cujo apelido era Tio Legato, proveniente de Latogatô, que em mandiar significa o visitante, pois quase todos os domingos Tio Legato perambulava da casa de um parente para de outro, o dia inteiro e à noite também, provando o vinho caseiro de cada anfitrião. Os vinhos eram da cor das folhas de carvalho na primavera, e com sua bebida, em cada casa visitada, o tio comia bolinhos de sementes de papoula recém-saídos do forno a lenha, decorados com açúcar de confeiteiro, canela picada à mão, em creme chantilly e 3 tipos de pães tradicionais, um de batata com a casca rachada, um grande oval de centeio e um de milho escuro com sementes de pimenta malagueta. Pão de fogo, era como o chamávamos. Era esse tio que insistia que no passado distante a missa era uma festividade pagã de cantos e danças que durava 7 dias e que a Igreja Romana a condensara para menos de 1 hora para atrair os supostos fiéis para uma religião nova e sem esforço. Mas, segundo meu tio, a igreja tinha se esquecido e também deixado de fora a parte mais importante, a da dança. Mas não se preocupe, vociferava meu tio. Nós da tribo Xibraque somos os guardiães dos antigos costumes. E lá seguia ele dançando ao som da música, segurando numa das mãos uma garrafa verde escura de vinho caseiro, enquanto com a outra abanava o chapéu preto de aba com sua faixa de cravos vermelhos. Na nossa família, as recepções de casamento começavam com elegância e grande moderação. Mas, fosse pelo vinho, fosse pela música dos velhos tempos, elas logo pareciam um pandemônio. Depois de tanto comer, beber e dançar, os homens afrouxavam as gravatas, as mulheres amarravam o cabelo no alto e as solas das meias das crianças ficavam negras de escorregar pelas tábuas desgastadas do assoalho da pista de dança. Nessa específica noite de verão, nesse específico casamento, a comida, a bebida e a dança tinham alcançado o seu apogeu. O salão estava tomado do cheiro agradável do suor fresco de 200 cidadãos naturalizados e da sua primeira geração de rebentos americanos. A algum sinal misterioso, as 4 avós entraram no salão em fila. Elas davam risadinhas e cochichavam entre si. Tinham se enfiado em seus melhores vestidos pretos, que reluziam como a tripa de uma colbás, linguiça de qualidade. Cada uma apoiava a grande bolsa de plástico preto brilhoso no colo largo. Vistas de trás, cada velha exibia um belo traseiro como 2 pães redondos. Embora as velhas agora já estivessem nos Estados Unidos, houvesse algum tempo, elas ainda usavam o cabelo repartido ao meio com um grampo reto. As tranças eram enroladas em volta da cabeça redonda, vigorosa. Elas usavam sapatos pretos idênticos, baixos e pesados, que se esticavam por cima dos joanetes. Sentavam-se com os pés separados como lutadores de sumô. Pareciam quadrigêmeas, cada uma com mãos vermelhas, as bochechas coradas e pequenos crucifixos de ouro em finas correntes, também de ouro, em torno dos pescoços grossos queimados de sol. Essas mulheres trabalhavam com o ancinho, com a enxada, torciam o pescoço das galinhas, arrancavam ervas daninhas, reviravam o solo, plantavam com os dedos grossos como cabos de vassoura. Sabiam ordenhar, fazer aparição de animais, tosar carneiros, fiar, tecer, abater porcos. Sua história inteira estava nos antebraços. A primeira ordem combinada entre elas era criticar todos. Quem àquela altura já deveria ter uma namorada, quem precisa de um alfaiate melhor, e não é uma tristeza isso que aconteceu com fulano? Me dê uma alegria antes que eu morra.
Trate de se casar, gritam elas para alguns. Para outras murmuram: em que século você está pretendendo me dar um neto? Entre si, elas decidem quem precisava comer mais, quem estava sendo destruído por levar uma vida extravagante e para quem ainda havia esperança. Em seguida, elas votavam em quem dançava bem, quem conhecia as antigas danças de cor, quem tinha um passo mais leve para seu peso e idade. Eram magníficas abelhudas. A banda de 6 instrumentos estava vestida como se vivesse dentro de um relógio de cuco. Eles tocaram todas as músicas que conheciam, todas as canções popularizadas por Yankee Yankovic and His Yanks, e todo o repertório de Milo Szegedy e sua real orquestra, a Cigányok. Cantaram valsas e czardas, executaram até a última polca conhecida dos 2 lados da fronteira. Velhos dançavam com menininhas que mal haviam saído das fraldas. Mulheres de braços nus dançavam umas com as outras. Rapazes gritavam e dançavam com as mãos nos ombros uns dos outros. Os chapéus pretos caídos em ângulos acafagestados, as camisas brancas escuras nas axilas. Todos assobiavam e gritavam, batendo com os pés e se pavoneando de um lado para o outro no piso coberto de serragem. Cada um tentava bater o pé mais forte que os outros. Era uma competição. Quem conseguiria bater mais forte e gritar "Iaka" ao mesmo tempo? Brincos e correntes de relógios refulgiam. Cabelos esvoaçantes, saias girando velozes e o chão inclinado se mesclavam com sapatos de saltos grossos e combinações de renda. As 4 velhas observavam com os olhos de quem sabe. Logo, o noivo e seus amigos mais próximos, achando que esse era o seu dever, convidaram as velhas para dançar. E com isso, inadvertidamente, selaram o destino do noivo. Ah, não, não, protestaram as velhas. Não, não, repetiram em voz alta, como eram espertas. Mas elas deixaram que eles as levantassem de onde estavam, e para a surpresa dos rapazes, as velhas fizeram com que eles e o noivo dessem voltas e mais voltas pela pista de dança, como se elas fossem grandes ursos pardos, de passos leves, dançando com minúsculos homens camundongos. Os rapazes bufavam e arquejavam quando por fim devolveram as velhas às suas cadeiras. Mas nada disso. Antes que o noivo percebesse o que o atingia, a segunda avó o agarrou e saiu dançando com ele. Ela o empurrava adiante de si, em voltas e mais voltas, em torno da pista de dança, como se ele tivesse sido apanhado pelo limpa-trilhos de uma locomotiva giratória. E as outras avós convocaram outros 3 rapazes e os forçaram a dançar até ficarem tontos. Quando perceberam que as velhas estavam na pista de danças, os convidados do casamento começaram a bater palmas para acompanhar o ritmo, com gritos de incentivo. Eles começaram a berrar e soltar uivos, mas as vovós conseguiam berrar e uivar mais alto que os 200 convidados. O noivo tentou largar a segunda avó, mas a terceira o requisitou. Ela o guiou por toda a pista, como neve fofa empurrada pelo limpa-neve, e então jogou o que restava dele para a quarta avó. Rapazes novos formaram fila para dançar com as vovós. Isso continuou até que as 4 avós estivessem dançando, uma delas sempre nos braços do noivo. As velhas dançavam primorosamente e com vigor. Elas se afastavam dos parceiros e dançavam com mais ímpeto, levantando as saias para mostrar tornozelos grossos envoltos em ataduras elásticas. Os convidados dançavam com maior arrebatamento, giravam mais rápido, batiam mais forte com os pés, gritavam mais alto, em total abandono. O segundo grupo de rapazes estava exausto e 3 dançarinos novos apareceram e seguraram as vovós pela cintura, mas o noivo não teve permissão para se sentar. Ele precisava continuar a dançar.
As avós fizeram com que todos os rapazes dançassem e dançassem sem parar. O assoalho tremia, as vidraças chocalhavam e tremeluziam. Os gritos de alegria e o esforço soltavam os pregos que prendiam as telhas de madeira do telhado. As velhas senhoras deixaram extenuados os novos rapazes, e mais 3 vieram substituir os exaustos. Os convidados enlouqueceram de alegria. As mãos ardiam de bater palmas, os pés ardiam de bater no chão. As vozes enrouqueceram, parecendo a voz de um bicho, mas nenhum deles parou. As fraldas das camisas dos músicos começaram a escorregar para fora das calças. O conjunto inteiro pulava de um lado do palco para o outro, dançando loucamente, enquanto um homem tocava uma flauta, outros batiam em tambores, tangiam cordas, percutiam um cimbalom e deslizavam o arco para frente e para trás, no violino. O acordeonista tocava pura loucura no seu enorme instrumento de ébano e madrepérola, com acabamento de folha em prata. Ele se deixou cair sobre apenas um joelho, a boca aberta, olhos fechados, a cabeça ligeiramente pendente, afagando as teclas de marfim, pressionando os botões do seu acordeão, num trêmulo êxtase religioso. As velhas derrubaram 24 rapazes, 25, incluindo-se o noivo. Quando a música finalmente cessou aos estertores, as 4 avós voltaram empertigadas como pombas com um papo cheio de ar para suas cadeiras dobráveis, com largos sorrisos e fazendo que sim umas para as outras. Majestosas, elas se deram a levantada de sobrancelha. Tiraram do busto volumoso lencinhos de crochê e delicadamente enxugaram uma leve transpiração. Os outros participantes da festa, com rios de suor escorrendo pelo rosto e pelo corpo, não paravam de bater palmas. O noivo, com a boca frouxa, as pernas moles, foi seguindo em zigue-zague até o bar. Os amigos riam enquanto o mantinham em pé, segurando-o pelos passadores de cinto. Ele seguia entre eles como um casaco numa vassoura. Será que passei? Ainda estou vivo? Sentia vontade de vomitar. A mais velha das avós consultou as outras idosas. Igen. Sim, concordaram todas, chamando a noiva para perto. A noiva estava linda, como um belo paninho branco de renda enfeitado com pérolas. Anjalum, disseram-lhe. Em confidência, Adas quis Anjalum, anjinho querido. Esse garanhão, seu noivo? O sexo com ele sempre será bom. Sabemos que é verdade porque nós o testamos para você. As velhas jogaram a cabeça para trás, mostrando os dentes de ouro, e uivaram em perfeita harmonia, quase caindo das cadeiras. A noiva corou de felicidade, toda cor-de-rosa e dourada. O conjunto começou então uma valsa lenta, e os casais encheram a pista de dança, incluindo o noivo quase morto e a noiva que o amparava. Nos olhos de todos havia aquele ar embaçado de nunca vou me esquecer desta noite, pois todos, desde as criancinhas, as mães e pais, os primos, tios, tias-avós, até os avós e mesmo os lobos solitários, especialmente os lobos solitários da família, tinham sido contagiados com o vigor da velhice. Ninguém que testemunhasse o vigor, a alegria e a esperteza das velhas poderia jamais adoecer só por conta da idade, nem se deixar abater pela ideia de que o envelhecimento era um período de tristeza. Todos souberam que uma vida boa, decente e profunda os aguardava nos anos futuros. Embora eles percebessem que poderia haver tristezas, decepções e talvez invalidez, as velhas que dançavam lhes deram uma vontade de ser velho o suficiente para conquistar aquele tipo de poder, ter idade suficiente para aquele tipo de brincadeira animada,
idade suficiente para extrair tanta alegria só de observar, ensinar, testar os jovens, aconselhar os de meia idade e até mesmo de enterrar os mortos que tinham amado tanto a vida inteira. Viver tempo suficiente para contar todas as histórias. Que coisa admirável! Ter idade suficiente para receber tanto, em troca do tanto que se deu aos outros, todo o amor que alguém um dia poderia querer, só por ser sagaz, franca, esperta, firme e amorosa. E assim, no final da noite, antes que todos os prometidos em casamento começassem a namorar no beco escuro por trás da granja, antes que os bebês adormecessem nos trajes de festa, parecendo um pouco com confeitos caídos, antes que os homens se tornassem amorosos com o vinho e suas mulheres, antes que a lua começasse a se pôr, as velhas, as avós que dançam, a Nagi Ha-Talmak, as grandes forças, saíram do salão em marcha, satisfeitas por terem mais uma vez cultivado e plantado, restaurando os campos espirituais para ainda mais outra geração. Exatamente como suas mães antes delas e como a mãe de suas mães, as velhas eram de uma época a qual um dia nós mesmas chegaremos. Tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos, daquilo com que estamos nos preenchendo nesse momento e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que chegássemos a envelhecer muito. E a partir desse legado que surge minha certeza de que nunca é tarde para aprofundar o mapa. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora a nos preparar para aquela travessia que nos levará ao poder da velhice e da sabedoria madura. Todos terão a oportunidade de se reacender como uma força instrutiva e intensa. Mas nós somente chegaremos lá se encararmos esse ponto como nosso destino a partir de agora. Apesar de nossos apegos atuais, nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias, o local que almejamos é aquela terra psíquica habitada pelos velhos. Aquele lugar onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde os animais ainda dançam, onde o que é derrubado cresce de novo e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta que preserva o estopim dourado conhece esse lugar. Ela conhece, e você também.